também é um dos mais complexos. Eclesiastes 1, palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho, que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa que você possa dizer, ver isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembranças das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também delas não haverá lembrança, nos que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Apliquei o meu coração a esquadrinhar, a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela se exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não se pode ser calculado. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria, e a todos o que houve antes de mim em Jerusalém, na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. Apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Amém. Oremos, vamos fechar os nossos olhos. Senhor, fale conosco nesta noite, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, nos ensina e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor com alegria? Amém? Eu vou, nesse mês de dezembro, eu vou encerrar um ciclo de reflexões sobre Salomão. Eu comecei falando sobre Salomão, segundo Crônicas. Segundo Crônicas, fala de Salomão, e fala muito bem de Salomão. Elogia Salomão, exalta Salomão, fala que ele era um homem muito sábio, muito entendido, né? Filho de Davi, próspero. Em 1 Reis, é um outro livro, 1 Reis, ele também fala de Salomão. E as histórias, elas são muito parecidas com 2 Crônicas. Elogia muito Salomão também. Mas mostra alguns deslizes de Salomão. Alguns momentos que Salomão falhou. Na verdade, todos nós falhamos. Eu estou sujeito a falhar com você, você falhar comigo, a gente falhar com Deus, falharmos, todo mundo está sujeito. E ele comete falhas. Reis tem essa diferença de Crônicas, ele conta os defeitos de Salomão. Inclusive que ele teve um momento da vida dele, que ele virou idólatra, virou a cabeça. Mas parece que no final da vida, ele volta para o eixo. Se lá em Reis conta que ele teve momentos de deslize, e até a maneira que a história de Salomão encerra em Reis, eu falei semana passada,
1 Reis, capítulo 11, é até muito chato, porque parece que ele encerra mal a vida. E eu pensei comigo semana passada, eu não posso encerrar uma série de reflexões sobre Salomão sem falar daquilo que pode ter acontecido no final da vida dele. Esse livro aqui, Eclesiastes, não tem o nome, Salomão foi o autor, mas tem vários indícios, né? Filho de Davi, rei em Jerusalém, ou seja, provavelmente foi ele. Fala da sabedoria, e se houve alguém sábio que reinou, foi Salomão. Então, muito provável que nós estamos com coisas que Salomão disse, ou que são atribuídas a ele. Então, é um livro que tem essa ideia de alguém que viveu uma vida, que errou na vida, mas glória a Deus, que no final da vida ele reconheceu os seus erros, e ele voltou. Amém. É importante. Quando a pessoa erra, é importante reconhecer? Sim. Mais importante do que reconhecer, é reconhecer e voltar. E você voltar, você fazer diferente. Ele faz diferente, parece que ele faz diferente. Aquilo que ele vai contar nesse livro, eu não vou pregar o livro inteiro, eu só vou usar alguns capítulos. O que ele vai dizer neste livro, mostra que ele era um homem já maduro. Tem erros que nós cometemos na vida, quando você é adolescente, quando eu era adolescente, que são erros que ficaram na nossa adolescência. Pode ser que você, quando era adolescente, você tocava a campainha e saía correndo. Hoje não combina mais, né? Você aí, né? Não combina mais. Mas talvez você já fez isso. Quem está entendendo, diga amém. As crianças de hoje eu acho que nem sabem o que é isso, mas nós fazíamos não, eu não fazia isso, eu era um santo, eu nessa idade estava orando, mas fazíamos coisas na adolescência, que quando chegou uma certa idade, mudou, outros erros nós cometemos, os erros da juventude, na juventude nós cometemos erro, melhor até nem entrar nesses méritos, mas cometemos. Mas existem erros que hoje nós, numa fase mais adulta, aqui tem mais adultos e até mais senhores e senhoras, que hoje você não pode cometer, porque você não tem os mesmos 20 anos, 17 anos, 15 anos que você já teve um dia. Salomão cometeu erros lá atrás, que aqui na frente, ele cai em si. Ele fala, eu fiz uma loucura. E entre as coisas que ele reconhece, tem algumas coisas que eu preciso falar nessa noite. Porque uma das coisas que ele vai reconhecer, e é o tema do livro, ele vai dizer aqui no versículo de número 2. Isso aqui é importante, o 2 e o 3, eles são extremamente importantes. Tudo é vaidade. Eu percebi que muitas coisas na vida, tudo que eu fiz na minha vida, foi por vaidade. Não era uma intenção pura, mas tudo com uma segunda intenção, não era uma intenção divina, era por vaidade. Quantas coisas nós sofremos na vida por vaidade, quantas coisas nós não damos o braço a torcer, por vaidade, quantas coisas nós perdemos na vida, simplesmente porque somos vaidosos demais, porque nós não temos a humildade. Humildade é uma das palavras mais bonitas, não na palavra em si, mas na prática. É lindo você estar perto de pessoas que são humildes, de pessoas que são simples. Salomão vai dizer que tudo era vaidade, tantas coisas que nós fazemos na vida, pura vaidade. Tantas coisas nós perdemos na vida por pura vaidade. Então Salomão vai dizer, tudo isso daqui, tudo que nós vivemos, essa roupa que você está vestido, esse cabelo que você arrumou, esse perfume que você passou, o dinheiro que você tem, aquilo que você conquistou na vida,
Tudo isso gira em torno da vaidade. Olha que interessante. Salomão vai dizer que tudo na vida é uma questão de vaidade. E ele vai trazer algumas ideias que são extremamente profundas. E entre as ideias mais profundas, que faz quebrar a nossa vaidade, é a ideia que está no versículo 4, que eu quero que você me ajude, que você leia aí junto comigo. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra ela permanece, ela sempre permanece. Uma geração vai e outra vem. Ele começa agora a falar, e aqui você vai ler na sequência, que tudo que ele vai falar agora, ele vai dizer de uma constante roda da vida. A vida, ela está dentro de uma roda. As coisas vão e voltam. Ele vai dizer, uma geração vai, outra vem. Ele vai dizer, nasce o sol, põe-se o sol. Ele vai dizer, o vento sai do sul, vai lá para o norte. Ele vai dizer, o rio sai da sua nascente, ele vai. O rio não volta o seu circuito, o seu círculo, ele vai. Deságua no mar, isso não muda. Vai desaguar no mar. E o mais profundo, o mais interessante, que o mar não transborda. O que Salomão está dizendo é que as coisas na vida, elas estão em constante devir. Quem está entendendo, diga amém. As coisas estão acontecendo. Às vezes nós paramos. Às vezes nós puxamos o freio. Às vezes nós decidimos afastar das coisas. Às vezes nós decidimos abrir mão das coisas. Mas o mundo, ele não para por nossa causa. Ele vai dizer, uma geração nasce, daqui a pouco ela morre. E passa. Outros já estiveram aqui no nosso lugar. Outros já estiveram aqui no meu lugar. Outros já estiveram no teu lugar. E nós também passaremos. Ele está dizendo, amigo, você não é eterno. A vida não é eterna. Isso aqui é passageiro. Daqui a pouco nós morreremos. E nós teremos o nosso encontro com Deus. E nós nos encontraremos com Ele. E a nossa oração tem que ser, Deus, que eu esteja pronto para esse grande dia. Porque nós não sabemos quando o dia do Senhor chegará para mim, chegará para você. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Mais forte as palmas, aleluias. Glorifique a Deus. Posso ouvir amém? O sol nasce, o sol se põe. O vento sai de lá, vai para lá. O rio vai, ele vai para o seu circuito, o seu caminho certinho. A impressão que eu tenho é que tudo está dentro de uma ordem. Fala para quem está ao seu lado assim, olha, tudo está, vamos dizer mais alto, diga, tudo está dentro de uma ordem. Amém, queridos? Existe uma ordem nas coisas. Alguém pode dizer, pastor, isso se chama predestinação? Tudo já está devidamente predestinado? O que eu acredito é que tudo está dentro de uma ordem de Deus e que nada, escuta, nada foge da ordem de Deus. Existem coisas, preste atenção, existem coisas que elas podem fugir da nossa ordem. Existem coisas que elas podem fugir do nosso controle. Exemplos, vamos dar alguns exemplos. Situações que nós passamos em casa. Nem tudo a gente consegue mensurar como as coisas vão acontecer. Você educa um filho, e esse filho vai crescendo, e você pode educá-lo da melhor maneira possível. Mas você não consegue determinar, por exemplo, o destino do teu filho. Você pode influenciar o teu filho. Você pode influenciar os teus filhos a servir a Deus, a serem pessoas honestas, a serem pessoas que trabalham para conseguir as coisas, ao invés de tentar de modo fácil. Mas não tem como você determinar, foge. Nós pensamos, por exemplo, na nossa saúde.
Você pode ser uma pessoa regrada na sua alimentação, ter a prática esportiva como um hábito diário, mas isso não é fator determinante que você vai viver 90 anos de idade. Isso não vai determinar, porque existem pessoas que têm uma alimentação saudável, que dormem 8 horas por dia, que tem prática esportiva, que faz isso, faz aquilo, que faz yoga, que faz pilates, que não sei o quê, e não vive, não passa muitos anos de vida. Porque existem coisas que, por mais que nós fazemos, elas não são determinantes na vida, mas a ordem de Deus, dentro da ordem de Deus, nada foge. E o que o texto de Eclesiastes está dizendo é isso, que ainda que existem coisas que fogem da nossa ordem, que fogem do nosso controle, tem coisas que Deus já determinou que vão acontecer na nossa vida, e isso se chama promessa de Deus. Isso é algo que Deus predestinou para a tua vida, e vai acontecer em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Deus, exaltar o Senhor por isso. Glória a Deus. Então tudo está dentro desta dinâmica ou ordem, como você quiser chamar. Fique tranquilo, porque na vida muitas coisas vão fugir do nosso controle. Na vida muitas coisas fugirão do teu controle. Pode ser que amanhã uma notícia má chegue na tua vida, pode ser que alguma situação não aconteça como você planejou, mas isso não fugiu do controle das mãos do nosso Deus, amém? Tudo está no controle de Deus. Você pode aplaudir, exaltar a Deus por isso, aleluias. Versículo 10, outra coisa aqui, ó. Alguma coisa de que possa dizer, 2 pontos. Vê, isso é novo. Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Não é que não existe novidade. Alguém vai dizer, pastor, lógico que existe coisa nova. Existe. Imagine só, como quem iria imaginar? Lembra dos primeiros aparelhos de celular? Aquele negócio gigantesco. Quem iria imaginar que um dia nós faríamos chamadas de vídeo e você ia conversar com a pessoa? Isso é coisa de filme. Isso que é coisa de filme, né? Hoje a gente faz isso. Hoje uma criança faz isso com outra criança. Mas isso era impensável, impensável, impensável. Não é que não existem novidades. O que Eclesiastes está dizendo, o que Salomão está dizendo, é que existem pessoas que elas têm a seguinte ideia: isso só acontece comigo. Não, eu sou um... Não é possível. Comigo tudo dá errado. Comigo não sei o quê. O que acontece com você? O que aconteceu com você hoje já aconteceu muitas outras vezes com muitas outras pessoas. Quem entendeu? Diga amém. Furou o pneu do teu carro hoje? É só o meu pneu que fura? Não é. Fui mandado embora. Só eu que fui mandado embora? Não. Ainda mais se você mora no Brasil. Eu perdi o meu namorado, pastor. Tanta gente perdeu o namorado, a namorada. Rapaz de 42 anos morreu semana passada. Hoje um rapaz de 25 anos morreu. Outros morreram dessa mesma idade, até mais novos do que eles. Então às vezes nós temos uma sensação de que apenas conosco as coisas acontecem, principalmente quando não são coisas boas. Nós temos a mania de achar que nós somos uma espécie de para-raio de problemas. Nós somos uma espécie de atração, um imã de problemas. Somente comigo, pastor. Tudo que eu pego para fazer não vai. Só comigo que as coisas não dão certo. Eu tenho azar. Nada disso. Aquilo que aconteceu hoje já aconteceu com uma outra pessoa. Já aconteceu até pior. O grande problema na vida é a maneira que nós enfrentamos a vida. O diferencial da vida não é se você vai ter problemas ano que vem, ou se você não vai ter problemas.
O diferencial será como você vai lidar com os problemas que você terá no que vem. O diferencial, que vai diferenciar eu de uma outra pessoa, não é de eu ter problemas, é aquela pessoa não ter problemas. O que vai diferenciar é a maneira que eu lido com o problema, que eu lido com a decepção, que eu lido com a traição, que eu lido com o abandono, que eu lido com a crise. Se eu lido com os meus problemas em Deus, Deus me ajuda, Deus me sustenta, Ele me mantém de pé. Por isso, em nome de Jesus, se apegue com Deus, porque Ele te ajudará a suportar as crises da vida. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Aleluias. Glória a Deus. Pastor, eu estou enfrentando uma tempestade na minha vida. Você não é o único. Outros já enfrentaram tempestades na vida. Outros estão enfrentando tempestades na vida. Estou com uma luta na minha saúde. Tem outras pessoas com doenças muito mais graves do que a sua, talvez. Nós não somos únicos. Quem está entendendo, diga amém. Versículo de baixo aqui, o 11. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Ele vai dizer que um dia nós seremos esquecidos. Sabe o que é isso? Um dia eu vou morrer. E alguém vai chorar. Eu espero. Mas daqui a pouco, acabou. Uma outra pessoa, e daqui a pouco ninguém vai nem saber quem eu fui. Todos nós passamos. E às vezes nos apegamos tanto às coisas. Eu fiquei muito, esse final de ano tem sido difícil. Essas últimas semanas, um velório atrás do outro, pessoas muito próximas morrendo. Isso tem me feito pensar muito sobre isso. E eu estava conversando com um amigo justamente sobre isso. E ele falava de um outro rapaz que ele conheceu e que faleceu aos 40 anos de idade aproximadamente. Um homem muito bem sucedido, que ganhou muito dinheiro na vida, mas não gastou muito dinheiro não, ganhou. E tudo que ganhou ficou aí, porque ele teve uma morte repentina. Morreu. Passou um mal súbito e faleceu. E tudo que deixou ficou aí. Às vezes nós achamos que nós não morreremos. Isso não é uma pregação que nos faz vibrar. É uma pregação que nos faz pensar. Quem entendeu, diga amém. Como nós estamos vivendo nossa vida. A maneira que nós temos lidado com as pessoas. Às vezes nós dificultamos tanto a nossa relação com as pessoas. Apesar que final de ano tudo fica festa, vira bonito. Todo mundo de branco e se abraça e come panetone, né? É legal o final de ano. Mas parece que é só no final de ano e depois que passa, é cada um por si. Às vezes nós temos um estilo de vida que parece que nós vamos viver como se não tivesse um amanhã. E chegará o dia que nós teremos que prestar contas perante Deus. Eu não sei quem aqui é o próximo, se sou eu, quem aqui, mas todos nós um dia prestaremos conta perante o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. E como que nós temos lidado com isso? Eclesiastes traz essa reflexão. Um homem velho que já tinha vivido tudo na vida. Ele estava dizendo, eu vou morrer, eu vou ser esquecido. E todos nós também um dia morreremos. Isso é um drama. Isso é um drama. Por que é um drama a morte? Porque o ser humano, no seu DNA, não foi feito para morrer. Nós não fomos feitos para morrer. A morte entra quando o homem cai no pecado, mas nós não fomos feitos para morrer. Por isso que quando a pessoa morre, a gente fala, não entendi porque morreu. Por isso que nós choramos quando alguém morre, porque essa separação não era para existir. Mas Deus, Ele é o Senhor da vida.
Na verdade, Ele é o Senhor de todas as coisas. Posso ouvir amém, queridos? E o mais importante é da maneira que nós estamos conduzindo a nossa vida, a maneira que nós estamos vivendo. Por isso hoje, em nome de Jesus, abrace o dia de hoje, viva o dia de hoje, usufrua as pessoas que Deus tem colocado ao teu redor, porque hoje é o presente de Deus para a tua vida. Você pode aplaudir o Senhor e adorar a Deus por isso. Aleluias. Daí vem o versículo 15, olha só. Aquilo que é torto, isso aqui é um drama também, porque aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não pode ser calculado. O que é torto não vai desentortar. Alguém fala assim, não, pastor, pode sim. Tem um ferro lá em casa que eu desentortei ele. Tem pessoas que eu conheço que elas tinham uma vida torta. E Jesus endireitou, glória a Deus. Porque Jesus endireitou essa vida. Jesus endireitou. Quem entendeu, diga amém. Mas tem coisas na vida que nós não podemos desentortar. Eu quando li esse texto, eu falei, Deus, o que significa isso? Como que eu prego? O que tem a ver esse versículo? E Deus ministrou algo muito simples no meu coração. Quando o texto diz, vou reler para vocês, aquilo que é torto não se pode endireitar. Sabe o que Deus está dizendo? Tem coisas que você não vai conseguir mudar. Fala para quem está ao seu lado, existem coisas que você não vai conseguir mudar. Tem coisas que a gente não muda. Tem coisas que nós não mudamos. Tem coisas que nós não temos explicação, nós não temos resposta. Como que eu posso mudar, pastor? Não dá. Quer ver um exemplo? O que eu fiz ontem, não posso mudar o que eu fiz ontem. Eu não posso mudar o que eu fiz hoje cedo. Por quê? Porque eu já fiz. Eu posso pensar diferente daqui para frente, mas o que aconteceu, por exemplo, eu não mudo. Se eu vou e faço uma agressão àquela pessoa, eu não consigo desagredir aquela pessoa. Eu posso mudar nas minhas atitudes, mas retirar o que eu fiz, desfazer o que eu fiz, não consigo. Você pode atropelar alguém, Deus o livre, mas você pode atropelar alguém e pedir desculpa. Mas não significa que você vai desatropelar essa pessoa. Quem entendeu, diga amém. O texto está dizendo assim, que tem coisas que a gente não muda. Tem coisas na vida que se eu pudesse mudar, eu mudaria. Tem coisas em mim que se eu pudesse mudar, eu mudaria. Existem coisas que se eu tivesse o poder de mudar, eu mudaria. Eu já fui em velórios que se eu pudesse mudar, eu mudaria, mas eu não posso mudar. Eu já vi pessoas sofrendo no hospital. Eu já vi pessoas em cima da cama. Eu já vi pessoas morrendo numa cama. Não faz muito tempo, nós fomos no hospital. Uma senhora, eu falei, meu Deus, se eu pudesse mudar, eu mudaria. Não posso. Porque existem coisas na vida que nós não podemos mudar. Pastor, e aquilo que eu não posso mudar, o que eu faço? Sabe o que você faz? Aquilo que é duro e você não pode mudar, sabe o que você faz? Aquilo que é difícil para você e você não pode mudar, sabe o que você faz? Sabe o que o apóstolo Paulo te diria? Peça graça para Deus, peça graça para o Senhor, porque Paulo falou, Deus, eu estou pedindo para o Senhor tirar esse espinho de mim, e todas as vezes que eu peço, o Senhor diz, minha graça te basta. É essa a resposta de Deus para mim, para você. Aquilo que eu não posso mudar, aquilo que eu não posso fazer diferente, a graça de Deus, ela me ajuda a suportar, ela me ajuda a continuar. É ela que pode mudar dentro de mim, é ela que pode mudar aquilo que eu não posso mudar. Você pode aplaudir o Senhor e adorar a Deus por isso. Glória a Deus. Não dá para mudar, não dá para fazer diferente. O que eu faço, pastor?
Pede graça para Deus. Ele vai te ajudar a suportar aquilo que é insuportável. Ele vai te ajudar a conviver com aquilo que não muda. A Bíblia fala de um homem chamado Jacó, que foi transformado por Deus. Até o nome dele foi trocado. Passou-se a chamar Israel. Mas quando ele teve encontro com Deus, ele começou a mancar de uma perna. Ele arrastou essa perna até o seu último dia de vida. Ele foi transformado. Mas esse negócio de arrastar a perna, ele viveu com isso até o seu último dia de vida. Tem coisas que eu falo, Deus, muda, Senhor. Deus fala, minha graça te basta. Eu te ajudo a conviver com isso. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Às vezes a saudade está aqui dentro. Me ajuda, Senhor. Eu te ajudo a conviver com isso. Às vezes a vontade de desistir bate em nós. Deus, me ajuda. E Deus fala, minha graça te basta. Eu te ajudo a conviver com isso. E nessa noite, Deus ele vai te dar da presença e da graça dele sobre a tua vida, para que você possa, em nome de Jesus, viver uma vida plena na presença do Senhor. Uma vida sem problemas, pastor, jamais, mas uma vida plena da presença de Deus na tua vida, amém? Você pode glorificar e exaltar a Deus por isso nessa noite. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Convido você a ficar em pé nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos. Evangelista daí, sobe aqui para fazer esta oração. Vamos fechar os olhos. Vamos falar com Deus nesse momento. Vamos clamar.